texto que nós lemos aqui no início da mensagem, que fala sobre, aleluia, a cura de um aleijado, Observa comigo que olhemos um homem que é falado, o apóstolo Pedro, que é citado, aleluia, na palavra de Deus. Aonde nós andamos, aonde nós pregamos, citamos a respeito de Pedro, que é o primeiro discípulo de Jesus. Olha, a palavra de Deus vai nos mostrar que quando Jesus escolhe Pedro, um pescador, louvado seja o nome do Senhor, e envia para um chamado. Observa comigo que Pedro é discípulo, apóstolo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Agora nós olhamos que Pedro aqui, por algumas pessoas, ele é, aleluia, um traidor, porque negou-se Jesus. Pedro também, alguns podem até falar que é chamado de homem de pouca fé, mas observamos que antes de Jesus ressuscitar, porque quando Jesus veio à terra, pregou o evangelho, escolheu Pedro negou Jesus, sim, Pedro negou Jesus, mas depois que Jesus, ele ressuscita, dá uma ordem para ele: não saia de Jerusalém enquanto não ser revestido de poder. Aí a Bíblia vai dizer que no capítulo 1 e capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é o grande avivamento do dia de Pentecostes. Mas observa comigo que quando no Pentecostes são cheios do Espírito Santo. Agora observa, antes de receber no dia do Pentecostes o revestimento de poder, eles negaram Jesus, eles rejeitaram Jesus. Mas observa comigo que depois que ele recebe o revestimento de poder, a Bíblia vai falar e citar que Pedro vai ao templo de Salomão. Já era costume, Pedro e João iam ao templo a hora nona, chama-se, pode ser a partir das 3 horas da tarde. Eles iam orar, e a Bíblia vai dizer e citar que em frente ao templo era colocado um homem aleijado, era coxo de nascença, desde o ventre da sua mãe. Agora observa na palavra de Deus que aquele homem todos os dias era colocado em frente ao templo. Para que, missionário? Para pedir esmola. E todos os dias ele ia pedir esmola, porque era aleijado. E a expectativa daquele homem era encontrando Pedro e João. Só que ele não imaginaria quem era Pedro. Ele não imaginaria quem era João. Ele pensava que era qualquer pessoa. Por quê? Porque as pessoas que lhe entregavam ali, aleluia, um dízimo, uma oferta, aleluia, um denários, aleluia, o que entregavam para ele ali, ele gastava aquele dinheiro, ele gastava aquelas moedas. Todos que ele pedia aquele dinheiro para que ele sustentasse, logo mais à frente ele não teria mais. Observa comigo que a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ele pedia, aleluia, ele pedia ali aquele dinheiro, aquelas moedas para lhe sustentar, mas o sustento daquelas moedas acabaria um momento ou outra hora. Mas não imaginaria que quando Pedro, aleluia, Pedro olha para ele, quando eles pedem aquela moeda para Pedro, quando ele pede aquela esmola para Pedro, Pedro diga para ele: olha para nós, aleluia. Eles não sabiam que aquele homem era um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que aquele homem olha para Pedro e João, aleluia. Ele esperava que ia receber ali, louvado seja Deus, ele pensava que ia receber uma oferta, um dinheiro ainda mais que pudesse o sustentar, mas não sabia ele que aquele
estava falando era Pedro. Quem era Pedro? Era o apóstolo de Jesus. Quem era ele? Aquele que andou com Cristo. Aleluia. Que viu Cristo realizar milagres. Quem era Pedro? Era aquele que viu Jesus andar pelas águas. Quem era Pedro? Era aquele que andou pelas águas. Era, meu querido. Mas Pedro olha para aquele aleijado. Aleluia. E diga para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Aleluia. Mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te e anda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Só dar aquilo que ele tem. Aleluia. Eu não posso ter ouro e nem prata, mas nós temos um Jesus. Aleluia. Que ouro não compra, que ouro não compra, que prata não compra. Nós temos Jesus. Aleluia. Que ocupa o mais vazio que esteja em nossa alma. Aquele aleijado, aquele coxo, Deus o vendo da sua mãe. Ele estava pedindo esmola, mas ele não sabia que naquele dia era a última vez. Ele ia pedir esmola. Ah, meu querido, nesta noite, você que está ouvindo a poderosa palavra de Deus, se você ainda não teve encontro com o Senhor, às vezes é pedindo esmola, é assentado na porta do templo, pedindo misericórdia, mas nesta noite, aleluia, eu te digo, é hora de levantar, aleluia, da tua cadeira, é hora de levantar o teu aconchego, é hora de levantar a tua cabeça. Quantas pessoas estão aí deprimidas, com depressão, ansiedade, mas nesta noite eu te apresento e eu te digo: levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pedro, glória a Jesus. Nunca mais foi a mesma pessoa. Pedro e aleluia, Jesus. O João, glória a Deus, aleluia. No templo, hoje, poucos homens de Deus existem por essa terra. Poucos homens de Deus, aleluia. Diga para o inferno: levanta-te e anda em nome de Jesus. A maioria que nós olhamos pregando o evangelho é por dinheiros, é por finanças. Mas o evangelho que Jesus mandou pregar foi a boas novas. O evangelho que Jesus mandou pregar foi cura, aleluia, transformação, salvação. Aleluia. Esse evangelho ainda transforma, opera e batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda salva, Jesus ainda cura. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aí a palavra de Deus vai dizer, e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Agora observa, a Bíblia vai dizer que ele tomando pela mão, aleluia, todo homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, vai tomar pela tua mão, aleluia, e vai profetizar na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, pegou na mão direita daquele homem aleijado coxo e disse: levanta-te, em nome de Jesus, o Nazareno. Aleluia, meu querido irmão, louvado seja Deus. Aleluia. Pedro, ele não levantou aquele homem, não foi no nome dele. Não, meu querido, nós temos que pregar é Cristo Santo. Uma igreja que prega Cristo Santo, aleluia, é verdadeira. Uma igreja que prega que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda liberta. Ah, meu querido, eu prego que existe um céu aonde uma igreja estará ao lado do Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu não prego religião.
Eu não prego religião. Glória. Eu prego a palavra que salva. Eu prego Cristo ao centro, porque Ele tem que estar no centro da nossa vida. Ô, glória. Quantas pessoas vivem pregando aí religiões, pregando cheio